Olá, pessoal. Dando continuidade à anatomia do sistema nervoso, vamos falar agora sobre alguns aspectos bem introdutórios, né, e relevantes para que nós possamos entender como que é o funcionamento básico do nosso sistema nervoso, né? Bom, principal característica, principal função que o sistema nervoso desempenha para nós é essa daqui, ó: ajustar ao meio. Seja ele o ajuste ao meio interno, né, modificando, regulando, alterando os processos, alterando a liberação de substâncias, aumentando a frequência cardíaca ou a frequência respiratória, reduzindo o aporte sanguíneo para algum órgão, para alguma região. Então, a função básica do nosso sistema nervoso é proporcionar esse ajuste ao meio. Então, no caso do meio interno, é manter a homeostasia. O sistema nervoso tem essa função básica, né, que eu já comentei com vocês. Então, quando, por exemplo, aumentam as concentrações de CO2 no sangue, existem quimiorreceptores que identificam essa variação, agem sobre regiões específicas do sistema nervoso, uma delas é o centro respiratório, e isso faz com que ocorra o aumento da nossa frequência respiratória, né? Para que elimine o excesso de CO2 e aumente, então, a quantidade de oxigênio circulante, né? Então, esse é um exemplo bem simples do funcionamento do sistema nervoso para ajustar ao nosso meio interno. Um outro exemplo que vocês podem ter é quando nós pensamos em comida, né? O pensar em comida para o sistema nervoso é um ato muito forte, faz com que ocorra, né, modificações em diversas regiões. Eu tenho modificação na cavidade oral, então na boca aumenta a salivação. Eu tenho modificações na região do estômago, porque começa o estômago a ser preparado para receber alimento. Então, o simples fato de você pensar em comida faz o seu corpo se preparar para receber comida. Então, esse é um exemplo de ajuste do meio interno. Agora, o meio externo, por exemplo, suponhamos vocês que a temperatura ambiente ela baixe muito. Você está na aula, estava um dia muito quente, de uma hora para outra baixou muito a temperatura e está frio, né? Existe, então, todo um mecanismo, né, de regulação da nossa temperatura corporal. Então, os nossos receptores presentes na pele, eles detectam essa variação de temperatura, quer dizer que a temperatura baixou, tem um processo de transporte, um processo todo de interpretação, e aí a resposta é simples, né? Ou você vai ter tremores, ou você vai se encolher para que aumente a produção de calor, né? Você conserve mais calor dessa forma. Então, o nosso sistema nervoso ele age de diversas formas, até mesmo no meio social, né? Quando você vai em um evento, em uma festa, por exemplo, que você não conhece muitas pessoas, primeira função, primeira característica do seu sistema nervoso é buscar por uma pessoa conhecida. Você dá aquela geral no ambiente, procurando encontrar alguém que seja familiar ou que seja conhecido, para que você fique próximo, né? Ou seja, seu sistema nervoso está agindo para ajustar o seu meio social também, né? Então, para isso, ele conta com 3 características, né? O sistema nervoso, ele apresenta, então, uma característica de irritabilidade, condutibilidade e contratilidade. Irritabilidade não é aquele cara irritado, não, que é bravo com qualquer coisa. Irritabilidade significa ser sensível a um estímulo, né? Então, o nosso sistema nervoso possui essa característica de ser sensível a um determinado estímulo. Então, estímulo visual, estímulo auditivo, estímulo olfativo, o tato, então todos estímulos, né? Então ele é sensível a esse estímulo. Não apenas isso, ele é capaz de converter esse estímulo em um potencial elétrico
para ser transportado. Então, a condutibilidade é a capacidade de transporte desse estímulo. Então, está transportando esse estímulo, né? Então, eu recebo um toque, tenho um toque, estou tocando aqui numa região da minha mão, né? Os meus receptores convertem essa energia mecânica num impulso elétrico que vai ser transportado para outras regiões do meu sistema nervoso para que ele seja interpretado, né? Então, a interpretação do estímulo. Então, esse estímulo que eu estou recebendo, ele vai ser interpretado em alguma região do sistema nervoso central, né? Que vai emitir uma resposta. Imaginem vocês, né, o ato de agarrar. Então, eu tenho um estímulo visual. Esse estímulo visual, né, o nosso sistema nervoso, ele calcula a distância que está a sua mão do objeto, calcula a força necessária para você pegar aquele objeto, né? E a resposta é contração dos músculos, né, do membro superior para agarrar o objeto. Então, eu tenho todos os processos. Eu tenho o estímulo visual, eu tenho a integração do estímulo, que é a interpretação, porque foi conduzido, e eu tenho a resposta, que é a contratilidade. Então, a resposta emitida pelo sistema nervoso, em geral, será contração muscular ou secreção de uma glândula, tá? Quem nunca passou por aquele teste de pegar um objeto, pegar uma caixa fechada, achar que a caixa era muito pesada, e aí quando você pega, você dá aquele levantão, né, desproporcional. Isso é porque o seu sistema nervoso fez um cálculo errôneo, né, achando que tinha muito peso, eu vou fazer muita força, né, e com isso você algumas vezes pode ser enganado. Bom, tudo isso só é possível porque o nosso sistema nervoso possui células especializadas para isso. São os nossos neurônios. Nós possuímos ali os neurônios que são relacionados ou são especializados em captar estímulos. Eu tenho neurônios especializados em conduzir e interpretar esses estímulos. Eu tenho neurônios que fazem a resposta, né? Então, nós temos inúmeras classes, categorias de neurônios, né? Como esse sistema nervoso ele é muito frágil, né? O nosso neurônio tem uma capacidade muito baixa de regeneração, né? Os neurônios que regeneram são neurônios do sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, existem condições que impedem a regeneração dos neurônios. A gente vai comentar isso em uma outra aula. Como os neurônios precisam dessa proteção, eles passaram por um evento chamado de centralização do sistema nervoso. Como eu disse para vocês na aula passada, o nosso sistema nervoso tem a origem do neuroectoderma. Então, lá nos organismos mais primitivos, os neurônios eles eram superficiais. Existiam neurônios na pele, né? Neurônios que eram expostos. Imaginaram vocês se os nossos neurônios fossem superficiais, fossem expostos, eles não tivessem uma capacidade alta de renovação, né? Ia perder muito neurônio, não ia repor e ia ficar com problema, né? Para isso, ocorreu então um evento chamado de centralização do sistema nervoso. Essa centralização confere uma maior proteção para as estruturas do sistema nervoso central. Então, proteção por quem? Pelos ossos, porque as estruturas do sistema nervoso central ficam protegidas pelo nosso crânio e pela nossa coluna vertebral. Então, está no estojo ósseo, protegidinho ali para evitar, então, esses problemas de lesões por traumas, né, por contato. Então, tenho essa função, né, de proteção conferida pelo crânio e pela coluna vertebral. Aqui nós podemos observar justamente isso, o nosso encéfalo, protegido então pelo nosso crânio, a nossa medula espinal, que vocês estão vendo aqui, protegida pela nossa coluna vertebral, né, no canal vertebral. Se nós fôssemos organismos menos complexos, como um polvo, por exemplo, na qual muitos neurônios estão localizados
na pele, né, como células cromatóforas, né? Então eu teria algum problema em manter a minha proteção para esses neurônios. Aqui são algumas imagens das várias classes neuronais que nós temos, né? Se você observar aqui foi feito um procedimento chamado de imunohistoquímica, ou seja, nós marcamos com uma fluorescência colorida cada tipo de neurônio que expressa uma determinada proteína, né? Então, para cada cor que vocês estão observando aqui nessa imagem, está indicando um neurônio que produz uma substância química, uma proteína diferente. Um detalhe que eu chamo a atenção de vocês são nesses neurônios em verde claro. Nesse artigo, especificamente, os neurônios em verde claro são neurônios que nós chamamos de neurônios jovens. Ou seja, a partir desse estudo, foi comprovado que ocorre um processo chamado de neurogênese no sistema nervoso central. Ou seja, após o nascimento, acreditava-se que os neurônios não se dividiam mais, não haveria mais formação de neurônios, né? Nós só iríamos perder neurônios. A partir desse estudo, então, foi provado que os neurônios eles se dividem. Então, eu tenho a ocorrência da neurogênese em algumas regiões privilegiadas do sistema nervoso, né, central. Ou seja, não que sejam as únicas, mas até o momento são essas regiões, que a gente vai comentar depois, né? Posso até iniciar, que é o hipocampo relacionado à memória. Então, são regiões que possui, então, essa capacidade, né, de formação de novos neurônios. Então, aqui é um neurônio, grupo de neurônios do intestino. Se vocês observarem, neurônio nem sempre é aquela célula estrelada, né, que você observa. Um neurônio com essa característica aqui, né? Então, nem sempre eu vou ter um neurônio clássico como esse, né? Formando aqui assim, eu vou ter um neurônio dessa maneira aqui, né? Um prolongamento, um axônio bem grandão lá, né, formando essa estrutura. Muitas vezes os neurônios são essas bolinhas aqui. Esse aqui é um neurônio, aqui eu tenho outro neurônio, aqui eu tenho outro neurônio. Então, cada uma dessas esferas é um neurônio, né? Então, são neurônios que estão presentes, né, em diversos locais do nosso corpo. Nesse caso específico, são neurônios pertencentes ao sistema nervoso entérico. Então, são neurônios encontrados no intestino, tá? Então, nem sempre vocês vão encontrar neurônios como esse aqui, um neurônio multipolar, né, com toda essa característica, né, que vocês veem nos livros didáticos. Nas próximas aulas, nós vamos falar mais sobre a anatomia do neurônio. Não tanto, né, porque vocês têm histologia, mas alguma coisa a mais a gente vai falar sobre os neurônios, tá? Então, o nosso sistema nervoso central, vamos falar do central primeiro. É uma rede complexa, altamente especializada e organizada de bilhões de neurônios, né? Então, alguns trabalhos chegaram a números mágicos, lá de 100 bilhões de neurônios, né? Mas uma média de um adulto jovem, com cerca de 35 anos de idade, seja que ele possui aproximadamente 96 bilhões de neurônios. É neurônio que não acaba mais, gente, né? Então tem muito neurônio. Então, à medida que o indivíduo envelhece, esse número ele vai reduzindo, né? Porque os neurônios vão morrendo, né? Quanto mais jovem o indivíduo, ele tem uma quantidade, então, maior de neurônios, porque, né, ainda não ocorreu a morte de muitos neurônios, né? E nessas situações, esses neurônios têm função sensitiva, tem função integrativa, ou seja, recebem uma informação, interpretam essa informação e emitem uma resposta. Então, a função básica, a estrutura básica do sistema nervoso é essa. Eu tenho recepção, transporte, interpretação e resposta, né? Então, o nosso sistema nervoso sempre vai ter uma resposta, né? Por mais que você ache que não, nessa resposta ela pode vir
como uma tensão muscular, essa resposta ela pode vir como uma secreção de glândulas gástricas provocando uma queimação estomacal. Então eu tenho ali vários padrões de respostas possíveis para uma determinada função, né? Então, se você é um estímulo auditivo, alguém chama o seu nome, né? Então eu tenho a captação dessa informação, a interpretação, estão me chamando, aí você vira, tem uma resposta motora, né? Então, tudo isso é por conta do nosso sistema nervoso. E esse sistema nervoso é um tecido altamente complexo, formado por duas categorias. Eu tenho neurônios, que são as células, as unidades funcionantes do sistema nervoso, e eu tenho as células da glia, classicamente células de sustentação e defesa do sistema nervoso. Quero que vocês guardem algo extremamente importante agora, né? Existe uma interdependência entre esses dois grupos de células. Neurônio, ele precisa das células da glia para manter-se vivo. Já foram feitos estudos, né, e que em cultura de células, onde havia apenas neurônios, esses neurônios morriam. Onde haviam apenas células da glia, as células da glia também acabavam morrendo, né? Então, quando tinha neurônio e glia, esse conjunto de células, eles se mantinham estáveis e vivos, né? E detalhe importante, né? As células da glia mantêm a capacidade de divisão celular após o nascimento, né? Então, as células que mais se multiplicam para formar ou aumentar o volume do nosso encéfalo são as células da glia. Em média, eu tenho um neurônio para cada 10 células da glia. Então, a relação é de 1 para 10. Então, para cada neurônio, eu tenho cerca de 10 células da glia. Se eu tenho lá cerca de 96 bilhões de neurônios, eu tenho 10 vezes mais células da glia. Tá? A gente vai comentar mais sobre elas. De forma geral, né, nós temos o sistema nervoso, o órgão mais importante é o nosso encéfalo. Então, o encéfalo é o conjunto todo, né? Aquilo que nós chamamos de cérebro é uma parte do encéfalo. O encéfalo é todo. E o cérebro é apenas uma parte grande, né, do encéfalo, né? Então, o cérebro é uma parte do encéfalo. Então, o nosso sistema nervoso é formado, então, pelo encéfalo, é formado por nervos, é formado pela medula espinal, que vocês estão vendo aqui, a medula, os nervos espinais que estão aqui, né, gânglios, plexos, outras estruturas mais que nós vamos detalhando à medida que nós vamos tendo as nossas aulas. Tá? Então, aqui eu tenho um mecanismo básico de informação. Então, eu tenho de início os receptores captam a informação, essa informação ela é transportada, né, por via ascendente, via aferente, né, para o sistema nervoso central. Então, eu tenho aqui captação, transporte, eu tenho processamento, que é a interpretação, então interpreta, e eu tenho uma resposta. Essa resposta ela pode ser contração muscular, ou ela pode ser contração de músculo liso ou secreção de glândulas, né? Então, o mecanismo básico de funcionamento do sistema nervoso é esse, né? Eu tenho, então, a recepção, o transporte, a interpretação da informação e eu tenho a resposta. Tá? No sistema nervoso entérico funciona da mesma forma. Eu tenho a recepção, a condução, a interpretação pelos plexos neuronais e eu tenho a resposta que seria a motilidade intestinal. Tá? A gente vai falar mais sobre isso depois. Então, o nosso sistema nervoso, ele é regido, né? Ele funciona a partir desse mecanismo básico, né? De captação de uma informação. Essa informação ela é transportada,
para regiões do sistema nervoso central. Essas estruturas do sistema nervoso central promovem a interpretação. Interpretando, eu vou ter uma resposta. Então, o mecanismo básico é esse: captação, transporte, interpretação e resposta. Então, eu vou ter aqui captação, transporte, interpretação e resposta. Né? Então, os nossos receptores captam uma determinada informação, por exemplo, a temperatura ambiente, transforma essa informação em um impulso elétrico. A partir do momento que é um impulso elétrico, pode ser transportado para áreas diferentes do sistema nervoso central. Lá no sistema nervoso central vai acontecer, então, a interpretação. Pô, esfriou, tá frio, né? Eu vou me encolher, vou tremer, né? Que é a resposta. Então, esse mecanismo básico sempre vai acontecer. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, comentários, curiosidades, entre em contato e a gente vai discutindo mais sobre o assunto.